Pronto. Vamos lá, meus amores. Caio, para você que esses dias estava ausente, nós estamos estudando verbo. Eu disse a vocês que deixaria, entre as classes gramaticais, eu deixaria já para o final, justamente pela quantidade de informações que a gente tem em relação aos estudos do verbo. E nesse momento, a gente estava estudando as formas nominais do verbo. Você conhece, reconhece, já ouviu falar sobre essas formas nominais? Diga lá, o que é que você sabe sobre as formas nominais do verbo? Eu já ouvi falar, mas Liga o eu não me áudio. lembro. Eu não me lembro. Liga teu áudio para poder te ouvir. Está desligado. Tá me escutando? Não, tia, o áudio dele Não está tava ligado. funcionando. Gente, mas tá ligado, tia. Tá sim, eu tô escutando ele. Peraí. De novo. Tá me escutando? Agora eu tô. É isso aí que eu falei, tia. Repete, Caio. Deixa de ser gaiato. Ah, tia, eu não sei não. As formas nominais do verbo, eu vou só voltar aqui um pouquinho para eu te mostrar aqui, ó. São 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Já ouviu essas 3 palavrinhas? Pronto. No infinitivo, eu tenho o verbo na sua forma pura. Quando eu vou lá para as conjugações verbais terminadas em AR, ER e IR, quando eu tenho esse Rzinho no final do verbo, eu tenho a forma infinitiva do verbo. O infinitivo impessoal, sem sujeito, é o próprio verbo. Amar, vender, partir. Por isso que eu falo que é a sua forma pura. Quando eu falo assim, olha, que verbo é esse? Que você fala ele no verbo puro, você tem ele no infinitivo. Ah, tem assim, ela é bonita. Nessa oração, qual é o verbo? Ela é bonita. Cadê o verbo dessa oração? Diga-me, Sara, Caio, qual é o verbo? Ela é bonita. Não é o é o ser. É o verbo ser. Aí, quando eu vou falar isso, esse ser, ele vai estar no infinitivo, que é a sua forma pura do verbo, não é o é o ser. Então, quando eu tenho... Aí ele tem o seguinte, eu tenho ele infinitivo impessoal e tenho o infinitivo pessoal. O impessoal é quando o verbo aparece sem sujeito. No exemplo tá aqui, ó. Amar é o maior prazer da vida. Eu iniciei essa oração pelo verbo e ele vai dizer que ele é impessoal porque ele não tem o sujeito. Do infinitivo impessoal, obtém-se o infinitivo pessoal, acrescentando a ele respectivas desinências número pessoais. E aqui essa pergunta é exclusivamente para o Caio. Quando eu falo, Caio, sobre essa desinência número pessoal, qual é a relação que eu tenho? O que significa falar em desinência número pessoal? Entendi, foi nada que você falou, tia. Olha isso daqui, ó. Do infinitivo impessoal, tá aqui, ó. Vou riscar aqui para eu te mostrar. Amar, tá bem no iniciozinho da oração, certo? O verbo. Ele se torna impessoal porque ele não tem o sujeito antes do verbo, correto? Amar é o maior prazer da vida.
Desse infinitivo impessoal, que é justamente esse verbo aqui na oração sem o sujeito, eu vou ter o infinitivo também pessoal, acrescentando a ele respectivas desinências, número pessoal. Isso daqui, ó, número pessoal, o que é que significa? Isso aqui dentro das orações ou junto a um verbo. Olha essa frase aqui, ó. Saímos tarde. Cadê o verbo? Saímos. É o verbo sair, correto? Se eu tenho esse verbo sair, ele está no infinitivo. O sair terminado com R, segundo a sua terminação de conjugação. Sair. Mas aí eu coloquei saímos tarde. Qual é a desinência a quem eu me refiro? Aí eu pergunto assim, ó, quem saiu tarde? Nós. Nós. Esse nós é a desinência pessoal, porque em relação à pessoa que fala, você deduziu por esse finalzinho aqui, ó. Espera aí. Deixa eu abrir minha canetinha de novo aqui. Você deduziu quem é o sujeito dessa oração pela desinência do verbo. Olha a desinência aqui, ó. Lembra lá daquela formação de palavras que a gente estudou? Que eu tenho as desinências, né? Eu tenho a raiz, eu tenho a vogal temática, eu tenho as desinências. Nesse caso, você deduziu que a pessoa a quem eu me refiro, quem saiu tarde, somos nós, pela desinência do verbo. Aí, isso é a relação da pessoa, né? Tá aqui, ó, número pessoal. Pessoa. E número? Eu estou falando do singular ou do plural quando eu falo nós? Plural. Pronto. A desinência número pessoal vai determinar a pessoa da fala e se eu estou falando do singular e plural. Número, singular e plural. Pessoal é de pessoas a quem eu me refiro na fala, que você determinou que é nós. Certo? Então, eu deixei de ter um verbo no infinitivo impessoal, no caso de amar, porque eu não consigo determinar esse sujeito, e passei para esse saímos à noite, onde você determina que ele é pessoal, porque você determinou a pessoa a quem você se refere, que no caso é nós. Entendido? Sarinha, entendido? Bom dia, Paulo. Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo. Conseguiu acompanhar essa explicaçãozinha? Já estava por dentro, certo? Já. Pronto. Então, aqui foi só fazer uma retomadazinha em relação ao Caio. Então, aqui eu estou falando do infinitivo. Para os demais, agora entra todo mundo na conversa. O gerúndio e o particípio. Sara, você consegue explicar o que é o gerúndio e o que é o particípio? Paulo. É o que normalmente termina com NDO, NDA. Qual deles? É tipo andando, gerúndio. Gerúndio. E aí eu falei daquela vozinha enjoada que vocês podem usar mesmo para não esquecer. Comendo, fazendo, dizendo. Justamente quando tem aquelas ligações de call center para fazer cobranças ou oferecer cartões. O gerúndio que exprime o fato enquanto ele ocorre. Aí ela diz assim, ó, quando tem essa ligaçãozinha no call center. Vou estar passando a sua ligação para outro ramal. Ou vou estar pegando os seus dados para fazer o seu cadastro. É bem marcado para que vocês realmente não esqueçam. Forma-se o gerúndio acrescentando NDO depois da vogal temática. Enquanto lá no infinitivo pessoal
eu tenho a desinência em relação à pessoa que fala e ao número, se é singular ou plural, aqui eu tenho só essa formação junto à vogal temática do NDO. Lá no caso do gerúndio, fazendo, comendo, correndo. Aí eu vou lá para o particípio, que exprime o resultado do fato. O fato já está concretizado, normalmente terminado em DO. Nesse caso, eu tenho algumas gramáticas que colocam essa informação aqui, ó. ADO ou IDO na formação do particípio. Para os verbos de primeira conjugação, quais são os verbos de primeira conjugação? Estão lembrados? Terminados em AR. Terminados em AR. Para os verbos de primeira conjugação, a terminação do particípio vai ser marcada por ADO. Para os verbos de primeira conjugação, terminado em AR, os verbos ficarão terminados com ADO. Já para os verbos de segunda conjugação e terceira conjugação, nisso também está incluído os verbos terminados em OR. Eu já tenho o final do verbo terminado em IDO. Certo? Tudo bem? Retomado aqui. Deixa só eu apagar aqui. Observações. O particípio corresponde a um adjetivo. Aí a gente volta lá para as classes gramaticais. Estamos falando de verbo e aqui ele está me dizendo que uma das formas nominais acabam tendo a função de adjetivo. E assim pode flexionar-se em certos casos em gênero e número. O portão foi fechado. E daqui a pouquinho a gente vai estudar a forma simples do verbo e suas formas compostas também. Nesse caso aqui, eu pergunto a vocês, eu tenho uma forma simples de verbo nesse exemplo, o portão foi fechado, ou uma forma composta? Nesse exemplo que está aqui, ó. Como é a pergunta? Nessa forma, eu tenho uma oração. O portão foi fechado. Eu procuro o verbo. Eu tenho o verbo na sua forma simples ou eu tenho esse verbo na sua forma composta? Deixa eu abrir aqui. Bom dia, Paloma. Bom dia, deixa eu entrar agora porque minha internet não tá prestando. Tudo bem, meu amor, sem problemas. E aí? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar com vocês rapidinho. Em relação às aulas do pré-ENEM, quem é que está assistindo essas aulas? Quem assistiu às aulas? Quem acessou a plataforma e foi ver lá o conteúdo que foi postado pelos professores? Sarinha, você assistiu? Caio? Elas estão suspensas temporariamente para que a gente encontre um meio de fazer com que vocês realmente acompanhem essas aulas. Acho que hoje vai ter uma reunião com a coordenação justamente para determinar uma forma mais eficiente de que todos acompanhem essas aulas. E isso, eu falei sobre isso assim que foi gravada a primeira aula. Eu disse, olha, eu acho muito difícil essas aulas serem postadas no sábado, por exemplo, e que os meninos parem para assistir e a gente possa discutir sobre esse conteúdo. E realmente foi
chegou-se à conclusão que nem todo mundo estava assistindo a essas aulas. Então, hoje tem uma reunião para a gente fazer a retomada de uma forma mais eficiente, mais interativa, mais participativa com vocês sobre essas aulas. Continua a minha pergunta. Fecha parênteses e volta para cá. Como é que eu sei se esse verbo está na sua forma simples ou na sua forma composta? Olhem para a frase, olhem para a oração. O portão foi fechado. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. 2. Então, eu tenho minha forma simples ou minha forma composta? Composto. Aqui, aí a gente vai lembrar das locuções verbais, onde eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, sendo conjugado para ter o valor apenas de um verbo. Nesse caso aqui, ele está dizendo que esse verbo no particípio, olha a terminação aqui, ó, ADO, porque é o verbo terminado em primeira conjugação. E quando eu tiver esse verbo terminado em primeira conjugação, na sua forma no particípio, ele vai entrar com ADO. Sendo que esse verbo acaba tendo o valor de um adjetivo. O portão foi fechado. Os portões foram fechados. Aqui ele vai fazer a sua concordância, a sua flexão em relação também ao número. Foram fechados. Enquanto aqui eu tenho número singular, aqui eu tenho plural. A porta foi fechada. Isso aqui é em relação ao gênero e a relação também com o número. Essa é a flexão que ele está falando quando eu tiver essa relação onde o verbo no particípio corresponde a um adjetivo. Certo? Tudo bem? Todo verbo que tem duas ou mais formas equivalentes, geralmente de particípio, é chamado de abundante. Quem estava na última aula, o que eu quero dizer quando o verbo é chamado de abundante? O que é aquilo que abunda? O que eu quero dizer quando eu tenho algo que abunda, que é abundante? Hein, meus amores? É todo verbo que tem duas ou mais formas equivalentes. Pronto. Todo verbo que tem duas ou mais formas equivalentes. O que isso quer dizer? Esmiuçando isso. Quer dizer que esse verbo tem mais de uma forma conjugada normal que eu posso aplicar na minha fala e que não vai estar errado. Quando eu digo assim, ó, eu não sei se é impresso ou imprimido. Quando eu vou em busca dessas listas e que eu descubro que eu tenho mais de uma forma correta de falar, de conjugar esse verbo, eu vou ter um verbo abundante. Aí aqui eu tenho uma listagem para vocês. Deixa eu apagar aqui. E mostrar a lista para vocês, que ela não é curtinha. Tá aqui, ó. Verbos abundantes. Eis alguns particípios regulares e irregulares. Do verbo aceitar, no particípio regular, eu tenho aceitado, mas no particípio irregular, eu tenho aceito ou aceite. Assim como acender, assentar, desabrir, desenvolver, eleger. Essas são as nossas listas. Expressar, exprimir, é um dos que aparece muito em relação a dúvidas de como eu vou fazer a conjugação desse verbo, como é que eu vou me expressar utilizando esse verbo.
Exprimir, deixa eu ver. Imprimir também, aqui embaixo, ó. Imprimir, imprimido e impresso, estão corretos. Prender, prendido e preso. Deixa eu voltar aqui para falar sobre esses outros que eu não falei aqui, ó. Isso por conta do Caio também, tá? Aí aqui, ó, nas formas nominais, para concluir, as formas nominais são 3. Quais são elas? As formas nominais do verbo são 3. Quais são elas? Infinitivo, tem pessoal e impessoal e gerúndio particípio. Muito bem. Muito bem. Em geral, usa-se o particípio regular na voz ativa. E a gente vai já falar sobre voz ativa, voz passiva, reflexiva e dentro da reflexiva, recíproca também. Em geral, usa-se o particípio regular na voz ativa, com os auxiliares ter e haver. Se eu estou falando de verbo auxiliar, obrigatoriamente eu vou estar falando de locução verbal. E o particípio irregular na voz passiva, com os verbos ser, estar e ficar. Quando é que eu falo que o verbo é irregular? Abundante, eu tenho mais de uma forma de conjugar esse verbo, portanto, ele é abundante. E quando eu estou falando de verbos irregulares, o que isso quer dizer? Isso já foi falado anteriormente, rapidamente, mas foi falado. Quando é que eu tenho um verbo irregular? Vamos lá? Verbo irregular. Peguem o material de vocês lá na página 368, é o livro 2. 360, livro 2. Na página 368. Da metade para baixo, tem assim, ó, verbo regular e verbo irregular. O conceito de regularidade e irregularidade relaciona-se à possibilidade de ocorrer ou não variação na forma do radical quando o verbo é conjugado. Observe, por exemplo, o radical do verbo cantar nas formas abaixo. Eu tenho cantar, onde o radical é o C-A-N-T. Cantar. O radical é a raiz, né? A formação da palavra na sua forma pura. A partir dessa raiz, eu tenho a formação de outras palavras. Aí ele coloca lá a relação que se tem do radical, do verbo cantar, com a pessoa. Eu canto, pessoa, eu, primeira pessoa do singular. Ele cantava, você cantou, se eles cantassem. Nós cantaremos, tu cantarias, se vós cantaseis. Você reparou que o radical cante, né, C-A-N-T, não sofreu qualquer alteração em sua forma. Se esse verbo for conjugado em qualquer pessoa, tanto do singular quanto do plural, seu radical não apresentará nenhuma mudança de forma. Independente da conjugação em que eu vou utilizar esse verbo, esse radical não vai mudar. Se isso acontece, por isso o verbo cantar classifica-se em um verbo regular. Esmiuçando, o radical do verbo não mudando em nenhuma conjugação, em nenhum tempo, em nenhuma pessoa, se esse radical, essa raiz não muda, eu vou ter um verbo regular, pela regularidade que eu tenho na sua conjugação verbal. Certo? Deixa eu abrir aqui vocês para mim.
Tudo bem? Se essa raiz não se modifica, independente do tempo ou da forma de conjugação que eu tenho, eu vou ter um verbo regular. Aí ele vem aqui, ó. Agora observe estas formas do verbo dizer, cujo radical é o D-I-Z, diz. Radical, raiz da palavra, D-I-Z. Vamos lá. Nós dizemos, segura a raiz, não segura? O radical tá ali, aparente, D-I-Z. Mas eu vou lá pro eu digo. Continua a mesma raiz? D e Z já muda. Agora eu vou lá, ó. Se ele disser, vou lá para o subjuntivo. Se ele disser, do D e Z para o D e G, eu já mudei essa raiz novamente. Eu tenho a raiz D, I, S, S. Outra mudança na conjugação verbal. Tanto no tempo, quanto na forma, quanto a pessoa. A raiz já está diferente. Aí eu vou lá para o futuro. Eles dirão. A raiz mudou ou não mudou? Sim ou não? Do verbo dizer. Se isso acontece, se essa raiz muda em sua conjugação, quando eu vou movimentar em relação à pessoa, a tempo ou à forma nominal, aí eu já tenho um verbo irregular, porque o seu radical não permanece igual. Se eu tenho essa variação em relação ao radical, eu já tenho um verbo irregular. O verbo dizer é, portanto, um verbo irregular. Então, temos a diferença de um para o outro. Vimos que os abundantes são aqueles que têm mais de uma conjugação correta. Verbo regular é aquele que, ao ser conjugado em qualquer pessoa e tempo, não sofre nenhuma alteração. Exemplos: alteração em seu radical. Exemplos: cantar, procurar, receber, sofrer, dividir. No quadrinho ao lado, verbo irregular é aquele que, ao ser conjugado, apresenta alteração ou alterações, que é o caso do dizer, várias alterações, de forma em seu radical. Exemplo: fazer, faço, fiz, faremos. Caber, caibo, coube e caibam. Pedir, peço, peçam, peçamos. Tudo bem? Em relação aos verbos regulares e irregulares, tudo ok? Pequenininho, né? Por isso que eu fiz um parênteses para mostrar aqui para vocês. Regular e irregular não é pequenininho? Nessa partezinha aqui, Sara, ó, foi o que eu disse para vocês, ó. Quando a gente resolveu trabalhar, né? Resolveu assim, esse final de ano vocês precisam reconhecer todas as classes gramaticais. Na verdade, gente, quando eu começo a preparar as aulas de vocês, eu vou observando como é que está o acompanhamento de vocês em relação a todo o conteúdo. Por que que eu tenho essa preocupação? E eu já disse isso a vocês e repito agora. Porque vocês vêm de escolas diferentes, vocês têm ensinos diferentes. Então, tem coisas que eu sei que vocês viram e aprenderam, outras coisas que vocês só ouviram falar e não fixaram. Então, quando eu vou falando sobre esses assuntos, eu preciso ter o cuidado de perceber o que vocês nunca viram e poder retomar. E em relação a verbo, independente da época que vocês forem estudar verbo e vocês vão continuar vendo, eu tenho essas vertentes que eu preciso mostrar, porque aparece isso o tempo inteiro. E verbo é extenso por si só. Se eu disser assim para vocês, ó, esse ano, se fosse o ano inteiro, esse ano a gente vai estudar só verbo. A gente tinha assunto para o ano inteiro para falar de verbo.
Só que, infelizmente, para cada série, para cada época de estudo, a gente já tem um conteúdo que vocês precisam ter conhecimento. Então, tudo que a gente vai falando aqui, a ideia que eu tenho, a ideia que se tem geral, né? Não é só no meu caso, mas é que vocês já viram anteriormente, que vocês já sabem sobre o que eu estou falando. Mas ainda assim, eu sempre tenho esse cuidado de tentar esmiuçar o máximo possível, porque eu sei das deficiências. Sei aqueles que têm mais afinidades com o assunto, eu sei que tem uns que vão em busca dessa informação fora dessa aula, mas eu preciso abrir. Em relação a verbo, Sarinha, sempre vai estar esse ato. Sempre tem os questionamentos, porque é muito extenso. Vão aprender tudo agora? Provavelmente não. Mas grande parte de tudo que vocês precisam saber que existe dentro do estudo do verbo, a gente está fazendo agora. Certo? Formas verbais, tempos verbais, voz ativa, voz passiva, locução verbal. Tudo isso a gente vai falar. E eu vou tentar ao máximo colocar atividade para que vocês fixem isso. Mas em relação a verbos regulares e irregulares, é pequenininho. Regular, eu tenho a conjugação verbal na sua regularidade. Ele vai aparecer sempre aquele mesmo radical, independente do tempo e da pessoa em que está sendo conjugada. Já nos verbos irregulares, esse radical vai se modificando. Se ele se modificar, gente, só uma vez que seja na conjugação, ele já sai de regular para ser irregular. Ele não pode mudar de forma alguma. Tudo bem? Regularidade, sempre a raiz igual. Irregularidade, mudou uma vez que seja, eu já não tenho um verbo regular. Ele já entra na classificação de irregular. Aqui já foram 2. Abundante já tinha visto anteriormente, quando eu tenho a conjugação correta em mais de uma forma. Certo? Tudo bem? Aí eu volto para o meu quadrinho aqui, ó. A parte de verbo, no livro 2 de vocês, começa lá na página. Só um minutinho que eu digo já a vocês. (347) do livro 2. Esse que a gente acabou de ver, ele é tão extenso que eu tenho o verbo dividido em 2 partes. Verbo 1, primeira parte, verbo 2, segunda parte, sequenciada. Isso que a gente acabou de ver em relação a verbos regulares e irregulares, está na página 368. Certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho Depois eu vou ver com vocês o defectivo, que dessas mudanças só tem a diferença no defectivo, porque o abundante a gente já viu. Lá na página 370, tem falando sobre os verbos defectivos. Se eu estou falando que abundante tem mais de uma forma de ser conjugada corretamente. Se eu estou falando que o regular, a raiz não muda independente da conjugação. E que o irregular, se mudar uma vez, eu já tenho um verbo irregular. O que será os verbos defectivos? O que será os verbos chamados de verbos defectivos? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu abrir aqui os lindos para mim. Todos. Hoje o Paulo não quis saber de ligar a câmera. O que é aquilo que tem defeito? Defectivo vem de defeito. Certo? O que isso significa dizer em relação aos verbos? Olhem aqui embaixo, na página 370. Na frase a seguir, tente substituir a forma destacada pela forma equivalente do verbo abolir. Olha como é que eu tenho uma frase.
Se eu for o presidente, eu tenho um outro verbo, tá? Ó. Se eu for o presidente, elimino todos os impostos sobre remédios. Vocês vão tentar tirar o verbo eliminar e colocar o verbo abolir no lugar, mas que essa conjugação fique correta. Isso é dizer que eu tenho o verbo equivalente. Tentem fazer a substituição. Se eu for o presidente, aqui tem elimino. Tirem o verbo eliminar e coloquem abolir todos os impostos sobre remédios. Como ficaria? Como vocês acham que ficariam se eu tirasse o verbo eliminar e colocasse no lugar abolir? Paloma, Paulo. Abolimo, abolino. Já ouviram esse verbo? Acham que está correto ou que existe? Aí a gente vai aqui, ó. E então? Enroscou, não é? Provavelmente você pensou em usar abulo, mas desistiu, porque essa é realmente uma forma bem estranha. Na verdade, essa forma não existe. Dizemos, por isso, que o verbo abolir, por ter falhas, defeitos em sua conjugação, classifica-se como um verbo defectivo. Verbo defectivo é o verbo que, em sua conjugação, apresenta lacunas, ou seja, um verbo que não dispõe de determinadas formas em alguns de seus tempos. Esmiuçando, os verbos defectivos são aqueles que, em algumas formas de conjugação, eles simplesmente não existem. Se não existir a conjugação desse verbo, eu já vou ter um verbo defectivo. O verbo defectivo é aquele verbo que possui lacunas em sua conjugação, ou seja, aqueles que não apresentam formas corretas para serem conjugadas. Portanto, eles são chamados de verbos defectivos. Outros exemplos, além do abolir. Colorir, não existe, eu coloro. Falir, não existe, eu falo. Demolir, não existe, eu demulo. A ausência de certas formas dos verbos defectivos é ocasionada por diferentes fatores, como sonoridade desagradável, fica estranho, coloro e abulo, por exemplo. Coincidência com a forma de outro verbo, falo, do falir, junto com o verbo falar, que se confunde com eu falo do verbo falar, ou a impossibilidade de o fato verbal aplicar-se a uma pessoa. Eu chovo, por exemplo, não dá para se aplicar. Então, aqui a gente já viu as 4 classificações hoje em relação aos verbos